leva para a tua casa a cultura lá de fora, não. Não leva para o teu casamento e para a educação dos teus filhos aquilo que o mundo faz e acha normal, não. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para o nosso caminho. Medita nesta palavra dia e noite, pois aquele que segue esta palavra é semelhante ao homem que edifica a casa sobre a rocha. Vai soprar o vento, vai descer a chuva, vai correr o rio, vai combater a casa, mas a casa de alguém que a constrói, sendo ouvinte e praticante da palavra, não vai cair. Bem, para esse propósito, eu pediria que você me acompanhasse na leitura do livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo 4. O tema sugerido para esse seminário fala sobre famílias diante do trono. Então nós vamos fazer leitura de duas passagens aqui do Apocalipse. A primeira delas está no capítulo 4, versículos 10 e 11. Na sequência a gente vai ler também o capítulo 5. E a gente vai aí complementar a leitura, tá bom? Apocalipse capítulo 4, versículo de número 10 e 11. Diz assim a palavra de Deus: os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Vamos agora ao capítulo 5, Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Apocalipse capítulo 5, versículo 8 até o 10. Diz assim a palavra do Senhor: e havendo tomado o livro, os 24 animais, ou melhor, os 4 animais e os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Amém? Os irmãos podem tomar o assento, fique à vontade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bem, você deve ter notado que nas duas passagens que nós fizemos a leitura, né, tanto no capítulo 4 quanto no capítulo 5, nós encontramos aqui alguns cânticos sendo entoados a Deus por 24 anciãos. No capítulo 4, os 24 anciãos louvam a Deus e justificam o seu louvor, dizendo que Deus criou todas as coisas. No capítulo 5, esses mesmos 24 anciãos apresentam agora um novo cântico. E nesse novo cântico, eles louvam o Cordeiro como aquele que foi morto e reviveu e comprou para Deus gente de toda tribo, povo, língua e nação. Ou seja, no capítulo 4 nós temos um louvor sendo entoado a Deus como o Criador de tudo. No capítulo 5, nós temos um cântico apresentado a Deus para louvá-lo por ser o Redentor da humanidade. No capítulo 4, se celebra o fato de que Deus trouxe à existência aquilo que não existia. No capítulo 5, se faz menção do fato de Deus ter comprado aquilo que já existia e resgatado com o sangue do Cordeiro. No capítulo 4, Deus é louvado como Criador. No capítulo 5, Deus é louvado como Redentor. Por que é que nós devemos fazer menção dessas passagens e o que é que ela tem a ver com as nossas famílias? Ela tem a ver com as nossas famílias porque, em nosso caso, Deus também é, de nossa casa, o Criador e o Redentor. A nossa família é criada por Deus, mas ela também, a partir do momento que entrega a sua vida a Jesus Cristo, ela se torna redimida pelo Cordeiro. A nossa família foi criada por Deus, porque todo o processo de origem da nossa família foi orquestrado por Deus. Por exemplo, o casamento foi instituído por Deus e foi Deus que projetou aquela união. Mateus capítulo 19, no versículo 6,
Jesus diz, não são dois, mas uma só carne, porque o que Deus ajuntou, o homem não separa. Até quando o homem encontra uma mulher e quer ter com ela um casamento, Deus está por trás dessa união, desse encontro, provendo que aquela união se torne real. Provérbios 18, 22, o sábio fala, o que acha uma mulher, acha uma coisa boa, porque alcançou a benevolência do Senhor. O mesmo Deus que une o casal, é o mesmo Deus que também faz o casal gerar filhos. Salmo 127, versículo 3, o salmista fala que os filhos são herança do Senhor. Logo, Deus é o criador da nossa família. Deus é o que deu origem ao nosso casamento. Deus é o que trouxe a vida aos nossos filhos. Então Deus merece ser louvado como criador da nossa família. Só que esse Deus que no capítulo 4 foi louvado por ser o criador, no capítulo 5 ele também quer ser adorado por ser o redentor. O mesmo Deus que uniu o casal e fez o casal gerar filhos, é o Deus que também quer fazer com que toda a nossa casa o sirva com dedicação e alegria no coração. Não à toa Josué fala no capítulo 24, no versículo 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Atos 16, versículo 31, Paulo fala para o carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Lucas 19, versículos 9 e 10, Jesus chega na casa de Zaqueu e diz, hoje chegou salvação a esta casa, porque o Deus que cria é o Deus que redime, o Deus que une o casal é o mesmo Deus que quer fazer esse casal em união servir ao Senhor. O mesmo Deus que faz o casal gerar filhos é o mesmo Deus que quer que essas crianças cresçam na presença dele e se tornem vasos de honra nas mãos do Senhor. Hoje então nos reunimos aqui para louvar a Deus, porque Ele é o criador da nossa família, Ele é o projetor da nossa casa, mas Ele também é o redentor do nosso lar, aquele que nos redimiu, que nos salvou, que nos libertou, e é por isso que numa noite como essa, nós e a nossa casa viemos a esse ambiente, dizer que só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus cura, e só Ele merece toda a adoração. Eu quero chamar a atenção para o fato de o Senhor ser o redentor da nossa casa. O capítulo 5, que nós lemos, os versículos 8 em diante, começa com o mesmo João ainda tendo uma visão do trono. No capítulo 4, João viu o trono e reparou que tinha um ser sentado sobre o trono. No capítulo 5, agora João repara que este ser que está sentado no trono tem um livro nas suas mãos que ninguém era digno de abrir. João chega mesmo ao ponto de chorar e lamentar o fato de ninguém ser capaz de abrir aquele livro. Até que alguém diz a João, João, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, o que foi morto e reviveu. Esse é aquele digno de abrir o livro e desatar os seus selos. João entende que o Cordeiro de Deus, aquele mesmo que morreu na cruz, ele é capaz de abrir o livro e ele é capaz de redimir todos aqueles que encontram salvação no sangue precioso de Jesus. Só que quando João observa que o Cordeiro está sendo louvado e adorado pela redenção, ele nota também o motivo do culto. Ele diz, digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu de receber honra, glória, poder, majestade. E João percebe que os anciãos também complementam dizendo, porque ele comprou gente de toda tribo, povo, língua e nação e os fez, presta bem atenção, reis e sacerdotes. De acordo com a visão de João, o que os anciãos cantam do plano redentor de Deus é que o Cordeiro comprou para o Senhor gente de todo tipo com um propósito, fazer desse povo reino e sacerdócio. Logo, se a nossa família foi criada por Deus e também redimida por Deus, o propósito de Deus ao redimir a nossa família é torná-la reino
e sacerdócio. A minha pergunta logo, para que você reflita e a gente mergulhe nesta palavra é: a nossa família tem sido esse reino e sacerdócio que Deus estabeleceu com a morte do seu filho na cruz? A nossa família tem cumprido essa missão de ser reino e sacerdócio como aquela família que foi comprada e redimida pelo sangue de Jesus? É esse o propósito da nossa casa, muito mais do que ser uma família rica, muito mais do que ser uma família com uma casa ampla, muito mais do que ser uma família com um carro importado na garagem, é a nossa família ser reino e sacerdócio. Primeiro, nossa família tem que ser reino. Se a nossa família, uma família cristã, uma família redimida pelo Cordeiro, ela é reino, isso tem algumas implicações. Primeira implicação do fato de a nossa família ser redimida e ser parte do reino de Deus. Primeira implicação é: o reino da nossa família não é desse mundo. O reino de Deus que predomina em nossa família não é deste mundo. Lembre-se do que Jesus falou em João 18:36. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora digo, o meu reino não é daqui. Se Jesus afirma que o seu reino não é daqui e a nossa família é redimida para fazer parte do reino de Deus, conclui-se, portanto, que o reino de Deus em nossa casa não pode se limitar às coisas desta terra. O reino de Deus não é daqui, a nossa família também não está limitada a esta terra. Logo, o que deve prevalecer em nossa casa são os valores não aqui de baixo, mas sim os valores lá de cima. Nosso problema é que vivemos uma época tão materialista, tão capitalista, em que parece que o que traz felicidade para as crianças, para a esposa, para o esposo, é apenas os bens materiais. São as coisas que o dinheiro pode comprar. O carro do ano, a casa espaçosa, a viagem para realizar o sonho de ir para fora do país. Parece que o que traz alegria para algumas famílias é apenas aquilo que o dinheiro pode dar e aquilo que essa terra pode fornecer. Mas eu preciso te lembrar que, como família cristã, nosso reino não é daqui. E se o nosso reino não é daqui, a nossa alegria, a nossa paz, o nosso bem-estar não depende das coisas desta terra. O que Deus tem reservado para nossa casa é muito maior. Filipenses capítulo 3, versículo 18, Paulo diz: alguns há que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o seu ventre, cuja glória para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Então Paulo complementa: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Tem gente por aí que o seu ventre, o ventre da pessoa é o seu Deus. Os bens materiais são apenas aquilo que os satisfaz. Mas não é assim com a família cristã. A família cristã tem como prioridade o reino de Deus. A família cristã tem como prioridade a presença de Deus. Mateus 6:33, Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Colossenses capítulo 3, versículo 1: pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são do alto e não as que são da terra, porque quando temos um encontro com o Senhor genuíno, as coisas desse mundo já não nos satisfazem mais. O que nos dá alegria é sentir a presença de Deus. Se a tua família depende do dinheiro para ter alegria, tem algo errado. Se a tua família depende do luxo para se sentir bem, tem algo errado.
Se a tua família depende do que o bem material pode conceder, tem algo errado, porque a família cristã não depende disso. A família cristã sim luta, estuda, se esforça para poder conquistar, mas o que torna a nossa casa um ambiente alegre não é os bens materiais que adquirimos, não é o presente caro que a gente dá para nossa esposa ou para os nossos filhos. O que torna o nosso lar um lar feliz é que mesmo tendo arroz com ovo sobre a mesa, a gente senta e se alegra na presença de Deus. Mesmo sem ter um carro do ano para poder nos carregar, a gente vai caminhando com a nossa esposa, com o nosso marido, com nossos filhos para a casa do Senhor, celebrando aquele que vive e reina para todo sempre. O que torna a nossa família feliz não é o nosso recurso para fazer o churrasco todo domingo. Não é o nosso recurso financeiro de poder levar toda a parentada para a churrascaria. Não, o que torna a nossa família feliz, Provérbios 17, versículo 1. Olha o que o sábio fala: melhor é o bocado seco, e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de vítimas com contenda. O que torna a nossa casa um ambiente cristão é a tranquilidade. O bocado pode ser seco, a comida pode não ser requintada, né? O carro pode não ser do ano, a casa pode não ser tão luxuosa, mas onde há o servo de Deus e a serva de Deus, ali há paz, ali há sossego, ali há tranquilidade. Por quê? Porque nós temos aquilo que o mundo não pode ter, uma paz que só Jesus Cristo nos dá. Por isso que a primeira coisa que Jesus ordenou que os discípulos transmitissem quando chegassem em cada casa, Lucas capítulo 10, versículo 5. Em cada casa onde chegardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. Se ali houver um filho da paz, essa paz repousa sobre ele. Se não tiver, volta para você. Logo, o que Jesus está dizendo é: na casa de um servo de Deus tem que haver paz. Tem gente trocando paz para ter churrascada toda semana. Tem gente trocando paz para ter festa, gastando muito dinheiro, onde na festa só tem brigaiada, só tem contenda, só tem confusão. Tem gente que está trocando paz para ter aquilo que o mundo material pode conceder, mas que não satisfaz a alma. A alma cristã, a família cristã tem uma prioridade, e a nossa prioridade não é o que o dinheiro pode nos dar, porque o nosso reino não é daqui. Se o nosso reino não é daqui, o que eu quero é paz, sossego, tranquilidade, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Se a nossa família é do reino, primeiro, nosso reino não é daqui. Segundo, se a nossa família é do reino, a gente precisa lembrar que o reino de Deus tem a sua própria cultura. Se a nossa família é do reino, devemos lembrar que o reino de Deus tem a sua própria cultura. A cultura da nossa família obedece aos princípios do reino de Deus. Não é aquilo que o mundo faz, não é aquilo que o mundo gosta, não é aquilo que o mundo valoriza. A cultura do reino tem princípio. Por quê? Porque vem de dentro para fora. Lucas 17, versículo 20, Jesus disse o seguinte: olha, o reino de Deus, vocês não vão vê-lo aqui ou acolá. Por quê? Porque o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus está entre vós. Se o reino de Deus não tem aparência, ele está dentro. A nossa família tem uma cultura que supera a do Brasil, que supera a do Rio de Janeiro, que supera o da comunidade onde nós moramos. Não importa o que o vizinho da direita faz, não importa o que o vizinho da esquerda gosta. Se a minha família serve a Deus, a nossa cultura é diferente, nossos costumes são diferentes, nossos gostos são diferentes. Por quê? Porque a nossa cultura é a cultura do reino de Deus.
A gente está vivendo uma época que está difícil distinguir o que é uma família cristã e o que não é. Porque a partir do momento que a gente abre mão dos valores do reino para fazer aquilo que todo mundo faz, a família cristã perde a sua identidade. Uma família que é cristã e que vive o reino de Deus tem a sua identidade, tem a sua cultura, tem as suas práticas, tem os seus valores que não são pautados pela TV, não são pautados pela rede social, são pautados pela Bíblia Sagrada. O que a palavra de Deus ensina para a nossa família, é isso que a nossa família vai fazer, porque a nossa família serve a Deus. Quer ver uma coisa que faz parte da nossa cultura cristã? Lá fora, a cultura é ninguém é de ninguém. Lá fora, a cultura é ninguém é de ninguém. No meio do povo de Deus, não. Cânticos capítulo 2, versículo 16. O meu amado é meu e eu sou dele. Porque o casal cristão, de família cristã, que vive o reino de Deus, entende que na nossa cultura, o homem tem a sua esposa, a esposa tem o seu marido, e um é do outro, e ninguém se mete ali. Sabe o que mais faz parte da cultura do reino de Deus? Papéis bem definidos. Aí fora já está havendo inversão de papéis, inversão de valores. Já não se sabe o que é responsabilidade de homem, já não se sabe o que é responsabilidade de mulher, já não se sabe o que é responsabilidade de pai nem de filho. Mas famílias cristãs que vivem o reino de Deus têm papéis bem definidos. Colossenses capítulo 3, versículo 18 em diante. Vós mulheres, sede sujeitas a vosso marido. 19. Vós maridos, amai vossas mulheres. 20. Vós filhos, obedecei em tudo em vossos pais. 21. Vós pais, não irriteis a vossos filhos. Ou seja, na cultura do reino, cada membro da família tem o seu papel. Então, se a minha família é do reino, ela tem papel bem definido. Além de ter papel bem definido, família que vive o reino de Deus tem disciplina. Lá fora, na cultura lá de fora, as crianças fazem o que bem entendem. Os adolescentes fazem o que bem entendem. Porque a cultura que se impera no contexto onde estamos é a cultura da liberdade, que mais parece libertinagem. Na família cristã não. Família cristã que vive o reino de Deus tem ordem, tem disciplina. A criança não faz o que bem entende não. Tem regra, tem hora para dormir, tem hora para acordar, tem hora para estudar, tem hora para fazer, tem hora para acontecer, tem jeito de responder aos pais, tem forma correta de se vestir. Por quê? Porque a família que vive o reino tem disciplina. Provérbios 13, versículo 24. O que retém a sua vara aborrece o filho, mas o que o ama a seu tempo castiga. Provérbios 29, 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Então família que vive o reino tem ordem, tem disciplina, tem regra, porque a gente vive um reino que tem normas. Não leva para a tua casa a cultura lá de fora, não. Não leva para o teu casamento e para a educação dos teus filhos aquilo que o mundo faz e acha normal, não. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para o nosso caminho. Medita nesta palavra dia e noite, pois aquele que segue esta palavra é semelhante ao homem que edifica a casa sobre a rocha. Vai soprar o vento, vai descer a chuva, vai correr o rio, vai combater a casa, mas a casa de alguém que a constrói, sendo ouvinte e praticante da palavra, não vai cair. Isso é uma família que vive o reino. Se a nossa família vive o reino de Deus, a gente tem que lembrar que o nosso reino não é desse mundo. A gente tem que lembrar que o reino de Deus tem a sua própria cultura. E terceiro, a gente tem que lembrar que o reino de Deus é unido. Mateus capítulo 12, versículo 25, Jesus disse:
Todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se toda casa dividida contra si mesma não subsiste, a nossa família, como família cristã pertencente ao reino de Deus, tem que ser uma família unida. Nossa família tem as suas rusgas, nossa família tem as suas dificuldades, nossa família tem aqueles dias que um não está olhando com a cara muito alegre para o outro. Sim, toda família tem aquele dia, tem aquela semana, tem aquele momento que um não está muito satisfeito com o outro. Mas uma família que serve a Deus e que vive o reino de Deus, tem rusga sim, tem um clima ruim de vez em quando, mas ela é unida, ela se perdoa, ela conversa, ela dialoga, ela reconcilia, porque família que vive o reino preserva a sua unidade. Podemos ter as nossas rusgas do dia a dia? Podemos, mas uma família cristã que vive o reino valoriza o perdão, valoriza a reconciliação. Gênesis 45, versículo 4. O que é que José fala para seus irmãos? O texto fala: eu, José, sou o irmão que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem pese os vossos olhos por haverdes me vendido para cá, porque foi para a conservação da vida. José foi vendido, mas foi perdoado por ou foi perdoador de seus irmãos. Lucas capítulo 15, versículo 20. Lembra do filho pródigo que foge de casa? O pai o acolhe, o pai o recebe, o pai o perdoa, porque assim é a família cristã. Irmãos se perdoam, pais e filhos se perdoam. Temos rusgas no meio do caminho, mas a unidade prevalece. O que não dá é para a gente ficar levando desavença familiar que dura meses, que dura anos, e ninguém procura o outro para conversar. Vamos para a casa de Deus, dar glória a Deus e aleluia, com a cara mais lavada do mundo, porque ninguém sabe que na nossa casa ninguém se entende. E a gente acha isso normal. A gente acha normal ir para o culto, dar glória a Deus e dar aleluia, mas não ter a união, não ter a comunhão dentro da nossa própria casa. Se essa é a tua realidade, vai acabar hoje em nome de Jesus. Porque se a tua família foi chamada para viver o reino, casa dividida não subsiste. Você e a sua casa vão servir ao Senhor. Então, primeiro, reino de Deus. Família cristã vive reino. Segundo, família cristã que é redimida por Deus também é sacerdócio. Lembra de Apocalipse 5:10? Ele os fez reino e sacerdotes. Então a nossa família é reino e a nossa família é sacerdócio. Você escutou bem o que eu disse? Nossa família toda é sacerdócio. Sabe por que eu estou enfatizando isso? Porque a gente está vivendo disseminando uma ideia que parece que só uma pessoa da família é o sacerdote da casa. Presta bem atenção. Sacerdócio masculino é pertinente à era patriarcal. Você lembra de Abraão, Isaac, Jacó, Jó? Esses personagens da era dos patriarcas, eles eram chefes da família. E como chefe da família, ele era o sacerdote da casa. Só que o véu foi rasgado. Uma nova aliança foi firmada. E a partir do momento que o Senhor firmou uma nova aliança, todo crente é um sacerdote. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós sois a geração eleita e o sacerdócio real. Apocalipse 1, versículo 6. E Deus nos fez reis e sacerdotes. Logo, se toda a nossa família é um sacerdócio, toda a nossa família tem que fazer o que os sacerdotes fazem. E o que é que os sacerdotes fazem? Vamos à lista. Primeiro item dos afazeres de um sacerdote. O sacerdote ora.
Êxodo capítulo 30, versículo 7, a Bíblia fala: e Arão queimará o incenso das especiarias, cada manhã ele porá em ordem as lâmpadas e o queimará, acendendo Arão as lâmpadas à tarde o queimará, este será incenso contínuo perante o Senhor. Ou seja, era função do sacerdote sempre queimar o incenso. Apocalipse 5:8 diz que o incenso são as orações dos santos. Logo, sacerdote ora, sacerdote intercede. Se a nossa família é sacerdócio, toda a casa tem que orar. Tem família por aí que parece que um membro da casa é o que é o membro da oração. Parece que todo o restante pode ter uma vida desregrada, pode ter hábitos espirituais, sem muita disciplina, porque a mulher da casa é que tem que ficar com o joelho no chão, ou então o homem da casa é que tem que ser o sacerdote intercessor. Coloca a família inteira para orar, a mamãe tem que orar, o papai tem que orar, e o filho desde pequenininho tem que aprender a orar. Por quê? Porque oração não é para um, oração é para casa inteira. Quem me ensinou a orar foi mamãe. Primeira oração que minha mãe ensinou, orar o Pai Nosso. Que bom, com 6 aninhos de idade eu já estava: Pai Nosso que está nos céus. É triste a gente saber que tem criança hoje com 11, 12, 13 anos de idade que mal o Pai Nosso consegue orar, porque os pais não cultivam nele o hábito da oração. Toda casa tem que aprender a orar, toda casa tem que ter o hábito de orar. Atos capítulo 12, versículo 12, quando Pedro saiu da prisão, ele foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Por quê? Porque na casa dela todos estavam em oração. Quando na nossa casa a gente ora mais, a gente vence mais. É bom trocar as nossas horas de falar da igreja para falar com Deus. É bom a gente trocar as nossas horas de falar da vida do irmão para falar com Deus. É bom a gente mudar os hábitos lá dentro de casa, para ao invés de ficar falando do povo, a gente falar com Deus e reunir nossos filhos, nossa família, para dobrar o joelho, seja para dormir, seja para acordar, seja para comer, ou seja para qualquer outra atividade, que a gente se reúna para orar e buscar a Deus. Presta bem atenção. O que está desviando nossos filhos não é a cadeira da universidade, não. É a cadeira da nossa mesa de jantar. Porque é lá na mesa de jantar que a gente solta a língua para falar dos irmãos da igreja na frente dos nossos filhos. O que desvia alguns jovens da igreja não é o banco da praça, não. É o banco de trás do nosso carro. Quando a gente sai do culto e já no carro a gente já começa a soltar a língua contra o pastor, contra o obreiro, a obreira e as pessoas da igreja. É tudo isso que você fala na frente deles que vai esfriando o amor, esfriando a fé. E quando você menos espera, aquele jovem está perdido e afastado de Deus. Quer cultivar amor a Deus no teu pequenino? Vamos ensinar essa casa a orar, a buscar a Deus, a falar menos dos outros e a falar mais com Deus, a ficar menos tempo na rede social e mais tempo com a palavra do Senhor no colo, com o joelho no chão, conversando com o nosso Deus. Nossa família é sacerdócio. Se é sacerdócio, nossa família tem que ter hábito de oração. Sabe o que mais o sacerdote fazia? Sacerdote era responsável pelo ensino da palavra. Malaquias capítulo 2, versículo de número 7. Fala que o sacerdote deveria sair da sua boca o conhecimento da lei. Se o sacerdote ensina a palavra, o papel de cada membro da família, como sacerdócio, é também buscar conhecer a palavra de Deus. Presta bem atenção. A gente tem cometido uma injustiça muito grande com as mulheres da igreja. Sabe qual é a injustiça que a gente comete? É que a gente lê Provérbios 14:1
que fala que a mulher sábia edifica a sua casa, e parece que o único membro da casa que precisa ser sábio é a mulher. Parece que é a sabedoria da mulher a única necessidade para uma casa ser edificada. Mas não é bem isso que a Bíblia fala, não. Sim, a Bíblia diz da mulher sábia edificar a casa, mas a Bíblia também fala para o homem ser sábio. Provérbios capítulo 24, versículo 5. O varão sábio é forte, o varão de conhecimento consolida a força. A Bíblia também fala para o filho e para a filha serem sábios. Provérbios 10, versículo 1. O filho sábio alegra o seu pai, mas o louco é tristeza da mãe. Provérbios 13, versículo 1. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Provérbios 15, 20. O filho sábio alegrará o pai, mas o homem insensato despreza a mãe. Ou seja, não é só a mulher que tem que ser sábia, não. O homem tem que ser sábio, o filho tem que ser sábio, a filha tem que ser sábia. Por quê? Provérbios 24, versículo 3. É com sabedoria que se edifica a casa. Então, se todo membro da família tem que ser sábio, todo membro da família tem que estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Todos os membros da família têm que estar aqui na escola dominical aprendendo a palavra de Deus. Todos os membros da família têm que cultivar o hábito de ler a palavra do Senhor, porque todo membro da família tem que ser sábio. Com sabedoria é que a casa se edifica. Se a nossa família é sacerdócio, a nossa família tem que amar a palavra de Deus. Terceira implicação de uma família que é sacerdócio. Se a nossa família é sacerdócio, a nossa família ora, a nossa família ama a palavra. E terceira, a nossa família está aqui no templo. Porque função do sacerdote também era cuidar do templo e da casa de Deus. Números 18, a partir do versículo 1 em diante. Deus manda os sacerdotes e levitas cuidarem da casa de Deus. Logo, se a nossa família é sacerdócio, qual é o lugar da nossa família? A nossa família tem que estar na casa de Deus. Por que agora nossas criancinhas de 5, 6 anos de idade escolhem se vão para o culto ou não? Por que agora nossas criancinhas de 5, 6 anos de idade, a gente dá a elas o poder de escolher se querem ficar em casa jogando videogame ou se vão para o culto para adorar a Deus? Por que agora qualquer desculpa, qualquer motivo é desculpa para um membro da família ir para a igreja e o outro ficar relaxado, relapso, sem ligar para a liturgia, para o serviço a Deus? Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Quanto mais perto está a vinda do Senhor, mais a nossa casa tem que estar na casa de Deus. Provérbios 22, versículo 6. Ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. O que é que o salmista fala? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então reúne a tua família e vem buscar Deus, vem adorar a Deus, vem cultuar o Senhor. Maridão, acompanha a tua esposa para o culto, para adorar a Deus. Pais, não deixa teu filho pequenino escolher para onde vai, não. Dia de culto é dia de cultuar, é dia de adorar. Ah, mas pregador, meu filho não está com muita vontade de ir para a igreja, não. Eu não quero forçar aquela criancinha, não. É aqui na casa de Deus que o Senhor vai envolvê-lo. Eu creio que o Espírito Santo ainda envolve crianças, ainda batiza no Espírito Santo, ainda faz crianças chorarem na presença de Deus. É aqui na casa de Deus que a palavra é liberada para libertar, para santificar, para moldar, para transformar. Eu ainda creio que famílias que trazem seus filhos para a casa de Deus, o maligno até tenta, mas ele não toca naqueles que pertencem a Deus. Sacerdote está no templo. Quarto, sacerdócio era ungido.
Se sacerdote é ungido, Êxodo 29, versículo 7. Tomarás o azeite da unção e derramarás sobre a sua cabeça. Salmo 133, versículo 2. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, até a orla de seus vestidos. Se o sacerdote era ungido e a nossa família é sacerdócio, a nossa família também tem que ser ungida e cheia do Espírito Santo de Deus. Joel capítulo 2, versículo 28, a promessa é: e há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas será derramado o Espírito de Deus. Se a Bíblia promete que a unção ia ser derramada sobre a casa inteira, eu creio que eu e a minha família seremos cheios do Espírito Santo de Deus. Se nossa família é sacerdócio, eu quero ver a unção de Deus na casa inteira. Se a gente acredita que a nossa família é sacerdócio, tem unção para a casa inteira. Deus quer encher os teus filhos com a presença de Deus. Deus quer encher os teus jovens, os teus adolescentes com a graça e a unção do Espírito Santo de Deus. Eu creio num Deus que Ele envolve tanto a família que quando Ele quer, Ele enche até a grávida e faz a criança no ventre ser cheia do Espírito. Ora, não foi assim que Ele fez com João Batista, lá no ventre de Isabel, quando Maria chega, para dar notícia de que está grávida de Jesus, João Batista no ventre se alegra e foi cheio do Espírito Santo. Se o Espírito Santo encheu até um feto, ele enche criança, ele enche adolescente, ele enche jovem, ele enche idoso, ele enche idosa, ele enche todo mundo da casa, porque ninguém para ele é dispensável. Para Deus todo mundo é útil, para Deus todo mundo ele quer encher de poder, graça e autoridade. Se você crê, Deus vai levantar seus filhos e filhas para profetizar. Se você crê, Deus vai levantar na tua casa pregadores, pregadoras, missionários, missionárias, homens e mulheres de Deus. Se você crê, Deus vai pegar seus filhos, seu esposo, sua esposa e encher do Espírito Santo. Porque nós andamos com pensamentos tão seculares que a gente só se preocupa que nossos filhos sejam um bom médico, um bom arquiteto, um bom advogado. A gente investe para a criança ter uma boa profissão, ter bons estudos, e tudo isso é importante. Porém, mais importante que tudo isso é a gente investir para que nossos filhos sejam homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo do Senhor. Eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. O Deus do Apocalipse 4 é o Criador. O Deus do Apocalipse 5 é o Redentor. O Deus que criou a tua família, que forjou a união do teu casamento e que fez vocês gerarem filhos, é esse Deus também que é seu Redentor da tua casa. Redimir a tua família, de maneira que você e a tua casa sirvam ao Senhor. É o mesmo Deus que quer fazer da tua família reino e sacerdócio. É o mesmo Deus que quer fazer da tua casa um pedacinho do céu, uma congregação celestial. Eu não sei quais eram os planos que o diabo tinha contra a tua casa, mas eles estão invalidados hoje em nome de Jesus. Você e a tua casa são redimidos sim, e quem é redimido, o maligno não toca. Então recebe essa palavra em nome de Jesus. Naquele colégio, Satanás não vai tocar nos teus filhos. Naquela empresa, Deus não vai o diabo não vai tocar no teu marido. Naquela outra empresa, o diabo não vai tocar na tua esposa. Você e a tua casa servirão ao Senhor. O maligno não vai tocar, porque a tua casa já tem dono, e esse dono é Jesus de Nazaré. Se coloca de pé, deixa eu orar pela tua vida. Fecha os teus olhos. Se você está próximo à sua família, dê a mão ao seu familiar.
seja a sua esposa, seu esposo, seu irmão, seu filho, se você está perto de sua família, dê as mãos e vamos falar com Deus. Pai amado e bendito, os 24 anciãos te louvaram como Criador, mas também louvaram o Cordeiro como Redentor. Cada família que está representada aqui foi o Senhor que formou. Esse casal, esse homem e essa mulher, foi o Senhor quem ajuntou. Essa criança que teus filhos carregam no colo, ou que está sentadinho no banco a seu lado, foi o Senhor que deu vida como tua herança. O Senhor é o Criador da nossa família. Mas também queremos reconhecer o Senhor como o Redentor da nossa casa. Não basta apenas que o Senhor tenha criado a nossa família. Nós queremos que a nossa família seja lavada e remida no sangue de Jesus. Nós queremos que nossa família seja reino e sacerdócio. Nós queremos que a nossa família viva o teu reino. E como uma família que vive o teu reino, Senhor, vive sob os teus mandamentos, sob os teus princípios, sob os teus valores. Uma família, Pai, que exerce o sacerdócio, que seja então uma família que ora, que busca a Tua palavra, que congrega, que serve a Ti, priorizando a Tua causa. Pai amado, nós oramos nesse momento por toda a nossa família. Talvez o diabo, Senhor, tentou de toda maneira nos impedir de servir a Ti com a nossa casa. E talvez haja, Pai, inclusive alguns aqui, que gostariam de estar com o seu familiar aqui hoje, mas o teu servo está aqui te adorando, a tua serva está aqui te cultuando, enquanto o seu cônjuge, enquanto o seu filho está perdido lá no mundo, fazendo algo que te desagrada. Mas nesse momento nós oramos por eles também, porque cremos que nada foge aos teus olhos são como chama de fogo. O Senhor, Pai, alcança aquele que está perdido. Pai, visita aquele bar, visita aquele boteco, visita aquela empresa, visita aquela casa, visita aquela praça, visita aquele ambiente, Pai, onde tem algum parente nosso fazendo algo que não diz respeito à Tua palavra. Oh, Pai amado, envia Teu anjo lá, aquele mesmo anjo que tirou Ló de Sodoma. Nós oramos nesse momento, manda os Teus anjos naquele lugar e tira nosso parente de lá, porque o lugar dele não é na perdição, o lugar dele não é na podridão, o lugar dele é aqui na Tua casa, te adorando, te reconhecendo como Senhor. Pai amado, toma a nossa família aos Teus cuidados, que a gente leve, Senhor, essa presença, essa graça que sentimos no culto de hoje, que a gente leve para o nosso lar, e que o nosso lar seja uma extensão da presença que sentimos aqui. Que lá, nós e a nossa casa, possamos contemplar as maravilhas da Tua presença. É a oração, Senhor, que fazemos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus.